Here it comes! Boom shakalaka! E aí galera, tudo bom? Como vão vocês? Tudo bem? Olha só, estamos numa época movimentadíssima na NBA, a época de recrutar os free agents. E se vocês viram meu último vídeo, eu falei sobre a troca que levou o Chris Paul ao Houston Rockets. Foi uma troca blockbuster e desde então outras trocas aconteceram. Ricky Rubio foi para o Utah Jazz, Jeff Teague assumiu seu lugar no Minnesota Timberwolves, Paul George foi para Oklahoma City trocado por Sabonis e Oladipo, Blake Griffin renovou com os Los Angeles Clippers. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Quando acabarem todas essas trocas aí eu faço um vídeo recapitulando tudo e dando a minha opinião, certo? O meu vídeo de hoje é, talvez vocês não se lembrem, mas o quarto vídeo do meu canal, ainda feito lá em dezembro do ano passado, era um vídeo sobre o Joel Embiid já ter ganhado o prêmio de Rookie do Ano, e este vídeo se chamava Ainda é Dezembro e já temos o Rookie do Ano da NBA. E nesse vídeo eu mostrava por A mais B, porque mesmo tendo passado apenas um mês da temporada, naquela altura, o Joel Embiid já era o vencedor deste prêmio, e eu mostrava isso com estatísticas e números e baseado no desempenho dele. Lógico que existiam outros fatores que poderiam influenciar na escolha do prêmio, eu nem citei no vídeo, as lesões do Joel Embiid eram um desses fatores, e infelizmente ele acabou se lesionando de novo, o que permitiu que ele jogasse apenas 31 jogos na temporada. Quem acompanhou o NBA Awards, que aconteceu na semana passada, ficou sabendo que o prêmio, na verdade, ficou com o Malcolm Brogdon, armador do Milwaukee Bucks. O curioso do Malcolm Brogdon é que ele foi a 36ª escolha no draft. Ele foi escolhido no segundo round, e na história inteira da NBA, se vocês forem olhar, apenas um jogador abaixo do 36º lugar tinha ganhado o prêmio de Rookie do Ano. E esse jogador era o Woody Salisbury, pelo Philadelphia Warriors, antigo Golden State Warriors, na temporada 57 e 58. Ele foi a 60ª escolha, na época na 9ª rodada. Lá na década de 50 existia isso, 9ª rodada. Excluindo esse jogador, o Salisbury, o jogador mais abaixo do draft a ter ganhado no prêmio de Rookie do Ano era o Mark Jackson, que era o armador do New York Knicks e que futuramente viria a ser treinador da NBA. Ele ganhou esse prêmio tendo sido a 18ª escolha. O Malcolm Brogdon ganhou o prêmio de Rookie do Ano sendo a 36ª escolha no draft. Então a partir de agora eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar da influência do baixo número de jogos do Joel Embiid nessa temporada, a influência que isso teve na votação. Na segunda parte eu vou falar nos prós e contras para votar no Joel Embiid para ganhar esse prêmio. E na terceira parte eu vou fazer uma comparação entre os possíveis outros candidatos, Malcolm Brogdon, Dario Saric e Buddy Hield, e vou mostrar o que levou o Malcolm Brogdon a ganhar este prêmio, certo? Primeira parte, o quão determinante é o número de jogos para se ganhar o prêmio de Rookie do Ano. Se 31 jogos é o suficiente, então o Joel Embiid deveria ter sim ganhado o prêmio, com muita folga, muito longe do segundo colocado, assim como eu tinha falado no meu vídeo lá de dezembro do ano passado. Se 31 jogos não é o suficiente, então ele não deveria estar elegível para ser votado, não só para o prêmio de Rookie do Ano, mas também para o primeiro time de defesa. Eu costumo pensar assim, algum jogador seria MVP jogando apenas 31 jogos? Não. Algum jogador seria melhor sexto homem se tivesse jogado apenas 31 jogos? Também não. Então por que um jogador poderia ganhar Rookie do Ano jogando apenas 31 jogos? Ele deveria não estar elegível. Só que a NBA não tomou essa decisão. Ela deixou essa decisão para as pessoas que iriam votar. Então, alguns julgaram que 31 jogos era o suficiente e alguns julgaram que 31 não era o suficiente, o que gerou uma contradição. O Joel Embiid, ele conseguiu pontuação suficiente para ficar no primeiro time, mas acabou perdendo o prêmio de Rookie do Ano para um jogador que tinha menos da metade da eficiência dele. Vai entender, né? Número 2, prós e contras para votar em Joel Embiid. Prós. Enquanto ele estava saudável, enquanto ele estava dentro da quadra, ele foi muito melhor do que todos os outros rookies. Ele foi um oceano melhor, não dá nem para comparar o desempenho de Joel Embiid com o dos outros rookies. Ele teve média de 2,5 tocos por partida nessa temporada. Se ele tivesse o número mínimo de jogos exigido pela NBA, ele teria ficado em segundo lugar entre os bloqueadores, atrás apenas do Rudy Gobert. E ele quase disputou o All-Star Game. Na minha previsão que eu fiz no meu vídeo de palpites para o All-Star Game, eu coloquei ele como um possível reserva do jogo, mas por muito pouco ele acabou ficando de fora. Isso mostra o quão além ele estava dos outros estreantes que sequer foram citados para serem possíveis jogadores no All-Star Game. O contra do Joel Embiid, que nem eu falei, é o número baixo de jogos.
31 jogos apenas, e isto foi fatal para ele não levar o prêmio. Agora, número 3 por fim, comparando Brogdon, Saric e Buddy Hield. Primeiro, o Buddy Hield, ele começou no New Orleans Pelicans e no All-Star Game ele foi envolvido naquela troca que levou o DeMarcus Cousins para o Pelicans, então o Hield foi jogar no Sacramento Kings. O desempenho dele melhorou bastante, não só ele melhorou a média de minutos dele, que era de 20,4 nos Pelicans para 29,1, e a pontuação dele passou de 8,6 para 15,1. Se fosse o Buddy Hield do Sacramento Kings a temporada inteira, é bem provável que ele tivesse ganhado esse prêmio. Mas as médias finais dele, balanceando os dois times, ficaram em 23 minutos por jogo, 10,6 pontos e 3,3 rebotes. Como ele também jogou em times não muito vitoriosos, os Pelicans e os Kings, isso também não chamou tanta atenção das pessoas que estavam votando nos rookies, foi o suficiente para ele cravar um lugar no primeiro time de estreantes, mas ele não ficou sequer entre os 3 finalistas no NBA Awards. Agora, o Dario Saric do Philadelphia 76ers. Ele foi titular do time até o 10º jogo na temporada. Depois, com a chegada do Ersan Ilyasova, ele foi para a reserva, e ele foi reserva entre os jogos 11 e 56. O Ilyasova foi trocado para o Atlanta Hawks, naquela troca que trouxe o Thiago Splitter para o 76ers. Então, com a saída do Ilyasova, o Saric foi titular entre o jogo 57 e o jogo 81. Ele não jogou o último jogo. As médias dele foram de 26 minutos, 12,8 pontos, 6,3 rebotes e 2,2 assistências. Eu confesso que o meu palpite, excluindo o Embiid, era que o Saric deveria ganhar esse prêmio. Por quê? Porque ele teve uma média de pontos melhor que a do Malcolm Brogdon, ele teve uma regularidade durante a temporada com ou sem Joel Embiid, ele manteve ótimas médias, ele mandou uma sequência de 22 jogos seguidos, marcando mais de 10 pontos, e pós All-Star Game, a média do Saric foi de 17 pontos e 7 rebotes, bem melhor do que o Malcolm Brogdon. O Saric também ganhou o Rookie do mês 2 vezes, em fevereiro e em março, isso porque o Embiid se machucou e abriu essa possibilidade, porque o Embiid tinha ganhado em novembro, dezembro e janeiro, enquanto o Malcolm Brogdon não ganhou nenhuma vez o prêmio de Rookie do mês. Ele já ganhou direto o prêmio de Rookie do ano. Agora falando do Malcolm Brogdon, ele foi reserva dos Bucks até o jogo número 30, o Della Vedova se machucou e ficou afastado, então ele entrou no time titular. Ele jogou então 12 jogos como titular. Com a volta do Della Vedova, ele voltou a ser reserva, e do jogo 59 da temporada em diante, ele foi titular do time. Também foi titular nos playoffs, nos 6 jogos do Milwaukee Bucks. As médias dele como reserva, 24 minutos, 8,9 pontos, 3,9 assistências. Como titular, 30 minutos, 12,5 pontos e 4,8 assistências. A média final foi em 26 minutos e 10,2 pontos por partida. Talvez o que mais tenha pesado a favor do Malcolm Brogdon para ele ter ganhado esse prêmio tenha sido o desempenho dos times, que nem eu falei. O Buddy Hield jogou em times que não foram tão bem assim. O Dario Saric foi de um time que teve 28 vitórias e 54 derrotas, e a campanha do Milwaukee Bucks foi de 42 vitórias e 40 derrotas. Ele foi o único que passou para os playoffs, e os Bucks, em 6º lugar, foram eliminados pelo Toronto Raptors por 4-2. Que nem eu falei, excluindo o Embiid, eu teria votado no Dario Saric e não no Malcolm Brogdon, mas aparentemente eu fui voto vencido nessa. Até porque se a campanha do time interessa tanto assim na votação, não deveria o James Harden ter ganhado o MVP em cima de Russell Westbrook? Então é isso, aqui está meu vídeo falando sobre o Rookie do ano, Malcolm Brogdon. Vamos ver como ele se comporta aí na próxima temporada. Imagino que ele vai ser o armador titular do Milwaukee Bucks. Quanto a vocês, só tenho a agradecer por continuarem me acompanhando. Logo mais aí na sequência eu faço mais um vídeo falando sobre as trocas, sobre os free agents, sobre toda essa movimentação que está acontecendo aí durante essa semana na NBA. Continuem assistindo os meus vídeos, aqui tem um, aqui tem outro, ou entrem no meu canal que tem já 65 vídeos, se não me engano. Um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo. Valeu!